Então, o que eu vou fazer com esses objetos aqui? Eu vou criar aqui, ó, blocos. Exatamente é isso que nós vamos criar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, deixa eu ver quanto é que tem essa porta aqui, só para facilitar a minha vida aqui. Ponto 6, ó, 60 centímetros. Então, eu vou digitar o comando block. Comando block, eu abro um quadro de diálogo. Nesse quadro de diálogo, nós vamos fazer primeiro a porta. Então, eu vou escrever assim, ó, porta, né, é um nome simples. Aqui eu estou criando o nome do bloco. Então, eu posso abreviar, eu posso colocar siglas, tá? Obviamente, se eu for criar uma biblioteca de portas, eu tenho que criar um padrão para essa biblioteca de portas, tá? Então, essa é uma porta, e eu vou dizer que ela é aqui, ó, de 6, ou seja, ela é 60. Ou então eu posso botar que ela é 0,6, tá? 60 centímetros, ok? E na descrição eu posso colocar, ó, porta de madeira, por exemplo, tá? 60 centímetros, tá ok? Banheiro, utilizada para banheiro, nesse caso aqui, ó, entre parênteses, aqui eu posso escrever o que eu quiser. Banheiro, tá? Beleza. Então, fiz aqui uma descrição rapidamente para poder facilitar o entendimento daquele símbolo, tá? Em ponto base, base point, eu vou especificar um ponto base para aquele objeto. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu quero transformar todos aqueles objetos que formam a porta num objeto só. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em Pick Base Point e vou clicar aqui, ó. Por que eu vou clicar aqui? Eu posso clicar em qualquer lugar da linha, do bloco, do conjunto de linhas, tá? Eu posso clicar fora da tela também, não tem problema. Por que eu vou clicar aqui? Porque esse daqui sempre vai ser o ponto base de inserção desta porta na parede, tá ok? Então, eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico no ponto base, quando eu especifico um ponto base, que será o ponto de inserção, lembra quando aquela luminária que eu copiei, ele era um conjunto de objetos e tinha um pontinho ou um grip azul ali no meio, só um? Quando eu clico nesse ponto base, quando eu especifico esse ponto base, é esse ponto que eu estou criando, tá ok? Quando eu for inserir esse objeto, é por ali que eu vou inserir, naquele ponto que eu vou inserir, ok? E aí eu tenho aqui, ó, uma outra opção. Obviamente que quando eu cliquei lá, ó, eu cliquei em Pick Base Point, ele determinou a localização desse ponto na planta, em X e Y, ok? São essas informações. Nessa informação aqui, ó, eu tenho como selecionar objetos, entidades, elementos. Eu vou selecionar objetos. Então, o que eu quero selecionar? Quero selecionar todos esses objetos. Preste atenção, porque se eu selecionar essa linha aqui, por exemplo, ó, essa linha vai ser criada junto com o bloco. Eu preciso tomar cuidado com o que eu estou selecionando nesse momento, tá ok? Então, eu vou voltar aqui, não quero mais selecionar esse objeto, e vou dar Enter. Assim como quando eu especifiquei o ponto base, voltou para o quadro, ele volta para o quadro de novo, tá ok? O que nós vamos ver aqui, ó? Vou botar aqui em unidade de medida. A gente está trabalhando em metros, vou deixar em metros, tá? Aqui, ó, eu vou reter objetos. Eu posso converter para bloco, eu posso deletar blocos. Ele diz aqui, ó, que tem 5 objetos selecionados, 5 entidades, 5 objetos selecionados, tá? Obviamente são os 4 lados do retângulo que formam a porta e a linha de arco que está fazendo a linha de projeção, tá ok? Que é aquela linha tracejada. Então, reter entidade, reter objetos. Eu vou deixar ok. O que vai acontecer? Ó? Só vou dar ok para criar o bloco. O bloco ele foi criado. Porém, ó, eu mantenho, como eu disse que eu queria reter os objetos, ó, tá vendo? Pode ser que eu queira agora fazer uma porta de 70 centímetros e aproveitar essa linha para fazer uma outra porta de 80 centímetros e aí uma outra. Então, eu peço para reter os objetos, ou seja, ele cria o bloco e esse bloco foi criado e esse objeto ele foi mantido, ok? Uma outra...